Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Brasil das Gerais de hoje. Segundo os representantes de floriculturas, o setor teve aumento de 10% nas vendas em 2021. Com o isolamento social, muitas pessoas sentiram falta do verde e acabaram investindo em plantas diversas. Hoje, vamos conversar sobre a importância dessas companheirinhas verdes em nossas vidas. O BG está no ar. Sabe aquela história de pedir muda para a tia ou ficar admirando as plantas dos quintais? Pois é, de uns tempos para cá, o universo das sementes, folhas e caules está cada vez mais presente em nosso dia a dia. Se bate um sol perto da janela, já é um bom motivo para trazer uma planta para casa ou apartamento. Esses seres vivos são, inclusive, considerados como pessoas da família por alguns. Por isso, hoje, vamos conversar sobre a presença das plantas em nossa vida. Estão comigo o Vinícius Coutinho, que é biólogo e botânico, e a Kirla Jerônimo, que é farmacêutica e sommelier de chás. Bem-vindos! Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite de estar aqui falando de um assunto tão gostoso. Vinícius? Também agradeço a todos pelo convite. E também é um assunto assim, que eu sempre tenho muito prazer em falar. Gente, eu queria começar perguntando para a Kirla. Você acha que as pessoas agora estão se interessando cada vez mais pelo universo das plantas? Nossa, isso está sendo uma tendência, porque eu acho que é um resgate do contato com a natureza, né? E nós, assim, necessitamos das plantas, primordialmente pelo oxigênio. Mas eu acho que tem muitas outras questões que as pessoas estão buscando as plantas. Então, Vinícius, conta pra gente como que as plantas podem contribuir para o bem-estar assim, de um ambiente. Então, as plantas, elas ajudam em relação à ansiedade. Isso daí já é cientificamente comprovado. Ter plantas compondo o cenário pode deixar você mais calmo, mais tranquilo. Isso, e até nesses momentos, né, de pandemia, onde algumas doenças como ansiedade, depressão começaram a emergir, as plantas vieram como uma boa alternativa para tentar driblar esses problemas. E Kirla, todos os ambientes, eles podem receber uma plantinha, né? Casa, apartamento, sala comercial. Com certeza, né? As plantas eu acho que tem, além da questão estética, né? O verde traz, igual o Vinícius está falando, traz a calma. Mas eu acho que é uma outra questão legal também, que ele também traz a purificação, né? Ele filtra o ambiente dessa poluição. Então, tanto em ambiente de trabalho, quanto na própria casa. Sem contar que ela traz, com certeza, mais felicidade. É verdade. E Vinícius, muita gente que se interessa começa comprando 1000 plantas diferentes, né? Por um acaso, existe alguma espécie que não pode ficar tão perto da outra, ou elas podem todas conviver em harmonia, assim, na nossa casa? Então, depende. Por exemplo, o hortelã, que é uma espécie que muita gente gosta de ter, né, para chá e tudo, ela é uma espécie que, se você for plantar no vaso, tem que ser só ela, porque a raiz dela acaba sufocando as plantas vizinhas. Então, dá para você ter perto de outras plantas, mas em um vaso separado. Mas agora, em relação a plantas em vasos diferentes, dificilmente vai ter uma que vai causar algum problema. Dessas plantas que costumam ser ornamentais. Uhum. Mas é importante a gente falar também que a questão é a seguinte: existem as plantas de sol, as plantas de meia sombra e as plantas de sombra. Então, assim, independente de você estar querendo misturar, para elas realmente ficarem, né, como se diz, ter uma vida, estarem vistosas, a gente tem que olhar essa questão da luminosidade. Uhum. E Kirla, pensando, né, nessas selvas urbanas, né, as pessoas falam de urban jungle, várias plantas, tem um limite para o número de plantas que a gente pode ter num ambiente? Por exemplo, um ambiente de tantos metros, tantas plantas, ou não? É ilimitado? Isso é ilimitado. Até porque, olha só, se você tem uma variedade de plantas, você vai ter, teoricamente, um ecossistema ali dentro do seu ambiente, né? Então, não faz mal nenhum. Agora, algumas pessoas falam, uma coisa polêmica, né? Talvez o Vinícius possa até ajudar. É bom ter planta no quarto? A questão é que à noite, o processo que durante o dia a planta tem de fotossíntese inverte. Porque a planta precisa de luz durante o dia para produzir oxigênio. À noite ela já vai produzir
outros tipos de gás. Então, talvez no quarto, que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Essa questão da planta no quarto é uma coisa que realmente ela é muito difundida e tal, mas a planta ela não causa nenhum problema em relação a vai consumir o oxigênio. Pra vocês terem ideia, ela vai consumir muito menos oxigênio do que uma outra pessoa. Então, tipo assim, é muito mais perigoso ter uma outra pessoa dentro do quarto do que uma planta. E ter uma outra pessoa dentro do quarto não causa problema nenhum. Você não vê, tipo, alguém falando assim, morreu porque duas pessoas dentro do quarto respirando, a não ser que o quarto seja totalmente fechado. Então, tipo assim, isso daí é uma lenda. É uma coisa que é muito difundida e é bom a gente falar esse tipo de coisa e tal, porque realmente é uma lenda, não tem problema nenhum quanto a isso, e pode ficar despreocupado. Importante. Muito bom a gente estar falando sobre isso, e agora a gente vai ver um VT que fala sobre uma pesquisa sobre plantas em ambientes fechados. Uma das técnicas mais importantes que eu utilizo no meu trabalho, uma das técnicas de cura, é a utilização de plantas naturais dentro dos ambientes internos. Foi feito um estudo pelo Bill Overton, inclusive ele escreveu um livro sobre isso, é uma pessoa que trabalhou na NASA, e nesse estudo ele precisava entender como que num ambiente fechado, para astronautas que fossem para Marte ou para a Lua, cheio de campo eletromagnético, de aparelhos eletroeletrônicos conectados o tempo todo, como que essas pessoas iam sobreviver bem, saudáveis, sem ficarem estressadas, com alergias, com dores de cabeça, que o excesso de campo eletromagnético pode gerar. E dentro desse estudo, ele percebeu que plantas naturais, elas fazem uma filtragem dos compostos orgânicos voláteis, conhecidos como couves, dentro de um ambiente. Então, elas puxam esses couves através das folhas, levam esses químicos para suas raízes e os micróbios das raízes se alimentam desses compostos orgânicos voláteis. Então, sem que elas sofram com isso. Então, eu utilizo muito plantas naturais, principalmente em escritórios, em áreas que a gente precisa ter muito eletroeletrônico conectado, ligado o tempo todo, porque elas vão nos ajudar a fazer essa filtragem e deixar o ambiente mais saudável. Além disso, plantas naturais, elas também eliminam o excesso de bolores e bactérias transportadas pelo ar do que espaços sem plantas. Então, para quem tem muita alergia, também é bastante positivo usar plantas dentro dos quartos, por exemplo. É justamente o contrário, né, do que as pessoas pensam, né, Vinícius? Tem muita história, né, muita crendice em relação a essas questões, né? Isso mesmo, por isso que é sempre bom a gente às vezes se apoiar na ciência, né, para tentar desmistificar. Kirla, por que você acha que algumas pessoas se apegam tanto assim às suas plantas, né? Eu, por exemplo, as minhas lá de casa, eu acordo, dou bom dia, pergunto se está tudo bem. Por que você acha que tem essa relação assim? Eu acho que o ser humano, assim, ele não nasceu para viver só, né? Então, talvez o que trouxe essa pandemia foi esse isolamento. Então, você tinha que ter contato com alguém. Independente de rede social, eu acho que quando você está ali com uma planta, você está num momento, eu acho que até de autocuidado, né? Você está ali com você está relaxando ao estar falando com a planta, né? Porque realmente você fala, você cuida, é cuidado. Então, você está cuidando da planta, você está se cuidando. Então, acho que foi assim, criou um relacionamento, que a gente pode dizer, você não acha? Você teve esse relacionamento? Eu tive. Nossa, quando eu me mudei e precisei deixar minhas plantas na minha sogra, eu sofri muito. Foi muito sofrido para mim. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês também, né, é como que a gente faz para as crianças já aprenderem o respeito, né, com essas plantas desde pequenos, né, porque às vezes a criança quer pegar, quer puxar, quer tirar, e não é legal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Se você quiser começar, Vinícius? Isso é muito interessante. Desde o início, a gente mostrar para elas que plantas também são seres vivos, porque muitas vezes, tanto crianças quanto pessoas já adultas não entendem plantas como seres vivos. Que, tipo, se você fizer, você pode se machucar ela vai sentir. Se você cuidar bem dela, ela vai sentir. Então, primeiro começando por aí, para começar a ter essa relação de respeito, e também mostrando a importância dela. Tem plantas que servem como remédio, como alimento, até de forma ornamental mesmo, tem várias utilidades. Então, acho que a gente aprendendo sobre as plantas, tendo esse contato, né, esse contato é muito importante, que às vezes, tipo,
criança está no apartamento, não tem planta dentro de casa e tal, não consegue ter esse respeito. Então, tendo esse contato, tendo esse alinhamento, eu acho que é um bom caminho para começar a ter essa relação boa com as plantas. Pois é, Kirla, tudo é questão de educação também, né? E as crianças também desenvolvem o olfato, o tato, vê as cores diferentes, né? Exatamente, né? Acho que as crianças são as primeiras que podem ter essa educação, não só de respeito, como você falou muito bem, de todos os fatores aí, né, Vinícius? Mas ela realmente desenvolveu sentidos, porque ela quer tocar. Então, assim, qual planta eu posso tocar? O que eu posso cheirar? Eu posso me alimentar, inclusive, já tem comprovado que nas escolas onde as crianças plantam o seu alimento, elas têm mais prazer em comer. Mas, Vinícius, algumas espécies, como vocês estão falando, elas são venenosas, né? Tem alguma toxicidade e tal. Tem como a gente saber algumas dicas? Por exemplo, eu vou comprar uma planta numa floricultura. Como é que eu posso desconfiar que aquela ali talvez seja venenosa, talvez seja melhor colocar mais no alto? Tem alguma dica, algum coringa que o pessoal de casa pode pensar e pode aplicar também? Olha, tem uma coisa na natureza que normalmente costuma dar muito certo, que é a cor aposemática. Que é isso, a cor aposemática? Normalmente, plantas, animais muito coloridos não são muito palatáveis. Então, dificilmente uma planta que é muito colorida, muito ornamental, ela vai ter uma função alimentícia também, né? E a gente fala tanto para a gente quanto para os nossos animais. Isso, mais em questão de dica. Mas, aprofundando um pouquinho mais, existem, né? Tipo, eu que sou da biologia, a gente trabalha muito com famílias, né? Famílias de plantas. Existem famílias que são famílias que comumente são tóxicas, porque, por exemplo, as araças fazem parte tipo, de plantas comuns como Comigo Ninguém Pode, Costela de Adão, Antúrio, são plantas que são muito ornamentais, que costumam ter em casas, e essas plantas, elas possuem oxalato de cálcio na sua composição, que gera muita alergia, irrita a mucosa, pode fechar a garganta. Então, tanto para animais, né, gatos costumam comer muito planta, cachorro, aqueles cachorros que são mais curiosinhos, é perigoso. Então, é bom deixar longe, né, sem entender. Quem tem animal em casa tem que tentar sempre entender as plantas que estão levando, o risco que está correndo. Eu quero dar um exemplo, assim, que pode acontecer mesmo, né, as pessoas de querer usar uma planta como poder medicinal. Então, tem uma que é chamada popularmente de terramicina. O pessoal já quer substituir pelo nome do antibiótico. E essa planta, ela é um vermelho arroxeado bem forte. Ela não tem nenhum estudo que indique. Então, assim, ela tem mais indícios para ser tóxica por esse motivo, né, que ele falou, do que medicinal. Então, é muito importante a gente verificar o uso de planta através de estudos. Isso é fundamental, né? A medicina popular, ela tem que ser comprovada, porque ela tem muita riqueza, mas tem muita coisa que pode levar, né, ao erro. Eu estou adorando o tema de hoje. E você de casa? Então, continue aqui comigo, que o BG volta já já. Bem-vindos de volta ao Brasil das Gerais de hoje. Estamos conversando sobre as plantas que já são consideradas por muitos como seres da família. Eu estou recebendo o Vinícius, que é biólogo, e a Kirla, que é sommelier de chás. Kirla, algumas pessoas se intitulam assassinos de plantas, né? Como fazer para que as nossas plantas durem mais tempo e fiquem bonitas, sem que a gente mate elas sem querer? Na verdade, precisa conhecer um pouquinho, né? Porque toda planta precisa de água, terra e luz. Então, só que cada uma precisa de mais água do que outra e mais luz do que outra. Então, tenha só que conhecer. A gente, não sei se você estava comentando sobre os cactos, né? O cactus, na verdade, pode parecer fácil de cuidar, mas se você não deixa ele na luz, porque o cactus é uma planta do sol. Então, ele precisa de sol. São esses pequenos cuidados que fazem com que ela, né, continue ali viva. E Vinícius, tem como saber quais plantas ficam melhores na sombra, no sol? Por exemplo, dizem que as plantas que têm as folhinhas mais claras gostam mais de sol, ou isso não é uma regra?
Olha, pode ser um indício, sim, porque normalmente folhas com as folhas mais escuras, aquele verde mais escuro, quer dizer que ela está com uma maior concentração de clorofila. Então, são plantas que na natureza ficam no subbosque, debaixo das árvores, onde vem aquele sol filtrado. Então, elas precisam produzir mais clorofila, justamente para tentar captar o máximo de luz possível. Então, isso daí pode ser uma dica, mas não é uma regra absoluta, né? Porque na natureza não existem regras absolutas. Você pode usar isso como dica. Plantas com folhagens mais escuras, mais largas, são plantas que normalmente vão se adaptar melhor ao ambiente dentro de casa. E plantas com aquele verde mais claro, normalmente se adaptam melhor a um ambiente externo, onde vai receber mais luz solar. Uhum. E Vinícius, eu queria que você desse exemplos, então, de plantas que fiquem bem no ambiente interno, né? Muita gente mora em apartamento, tem pouco sol, assim, para a pessoa já acertar mais e errar menos. Plantas que ficam muito bem dentro de casa, em apartamento, são orquídeas, né? Que normalmente são plantas que são, na natureza, são epífitas, né? Não recebem sol direto. As samambaias, as amioculcas, algumas que eu já falei aqui, como a costela de Adão, né? Que eu falei que elas são tóxicas, mas elas se dão muito bem dentro de casa, antúrios, alguns tipos de suculentas também, porque as suculentas, às vezes, a gente pensa que é tudo de sol, né? Mas não, existem suculentas dentro de casa também, algumas famílias especiais, né? O negócio é você conhecer, tentar conhecer antes de trazer a planta. Normalmente o pessoal faz o contrário, traz a planta, depois tenta conhecer como é que é, quais são os cuidados que ela tem que ter. Uma dúvida que eu sempre fico, assim, talvez vocês possam me responder. Na floricultura as plantas estão sempre lindas, né, e tal. Quando a gente traz para casa, não dá muito certo. É muito falta de habilidade da gente ou alguma coisa, algum produto que eles têm lá e a gente não tem em casa, assim? Como que funciona isso, Kirla? Olha só, eu vou até fazer uma comparação. É uma adaptação. Imagina você estar no seu ambiente de casa e de repente você vai fazer uma viagem para outro lugar. Tudo muda. Então, realmente existe um período de adaptação da planta, porque ela está lá meio que numa estufa, né? Então, até ela voltar nesse ambiente, ela precisa de estar... acontece muito as folhas, às vezes, caírem, amarelarem, né? Porque ela está adaptando ao ambiente e conhecendo esse ambiente, que ela não, né? Ali ela já estava adaptada ao sol, à rega, e na casa você não sabe nem, né? Igual o Vinícius comentou, você não vai saber nem o ambiente antes, né? Se vai ter luz, se vai ter pouca luz. Então, é uma adaptação e é comum mesmo. Então, por isso que é importante, antes de você saber qual planta daria para o seu ambiente. Se você tem luz no seu ambiente, se você tem mais sombra, para escolher o tipo de planta certa. Uma coisa também, que nas floriculturas onde são produzidas plantas, né, nos hortos, tem todo um aparato tecnológico também para manter aquelas plantas. Elas ficam em estufa, com um regime de luz ideal, com rega com horário marcado, com um substrato ideal. Então, ali ela tende a ficar mais saudável, porque tem todo um aparato tecnológico para que ela se mantenha saudável. Quando a gente chega em casa, mesmo que a gente cuide direitinho, a gente não consegue ter esse mesmo carinho com elas, né? Essa mesma precisão. Então, isso pode acontecer. E também, lógico, que é a questão da adaptação. Normalmente são esses casos. Você traz de algum lugar que já está lá tomando sol, já adaptada com aquela quantidade de sol, vai para casa, outro regime de luz, outro regime de umidade, né? E a planta sente mesmo. Uhum. Então não vamos ficar frustrados se a nossa plantinha não crescer como a gente espera na nossa casa, que faz parte do processo. E Kirla, agora falando, né, nas energias das plantas, elas podem mudar toda a vibração de um ambiente, né, de um lugar. Olha, eu estava achando uma coisa interessante, que isso tem a ver até com as cores, né? Então, por exemplo, uma flor, fala a verdade, uma flor não alegra? É muito diferente de uma planta verde escura. Então, eu acho que tem uma energia, sim, porque, afinal de contas, são seres humanos, são seres vivos igual a gente, então a gente também tem a nossa energia. Mas eu acho que tem a ver com essa aparência também, né? Um vaso de flor alegra uma casa. É muito diferente. Uma suculenta é uma coisa mais sóbria. Vocês não concordam? Por exemplo, o Vinícius não citou uma planta que é muito usada, a espada de São Jorge. Muitas pessoas têm espada de São Jorge, né? Aquela planta ali forte. Então, você olha, ele dá uma aparência de força. Por quê? Você quer proteger a sua casa. Então, são situações diferentes. Uma coisa é você querer proteção, outra coisa é você querer alegria.
né? Quando você vai receber uma pessoa, normalmente você quer pôr flor. Então, flor tem várias cores, e isso é alegria, né? É verdade, assim, as cores, né? Dizem que se você está com uma questão muito séria, um problema, traz uma planta, uma flor para sua casa e olha com ela, conversa com ela, né? Tem toda essa questão mística também, né, Kirla? Bem assim, eu não consigo nem entrar muito nessa questão mística, né? A gente às vezes fica muito, né, tecnicista, mas eu acho que tem muito, sabe o que, de intenção. Eu acho que todos nós temos intenção e aquela intenção é válida, né? É o famoso efeito placebo, né, na área da farmácia. Mas assim, se eu comprei, eu quero cuidar, eu acho que só aquilo já causa um bem-estar. Então, eu acho que tem uma intenção, porque eu não domino tanto essa parte de falar assim. Mas é um tem muitas afeto, terapias, né? A gente se afeta por aquela planta. Então, é isso que eu tô falando, é de relacionamento, né? É de relacionar, é de cuidar. Eu falo muito do bem-estar, né? Eu acho que a planta traz esse bem-estar para a pessoa. É um momento que você vai cuidar, você vai ver se ela tá bem, se uma folhinha morreu, se tá brotando uma flor. E quando tem fruto, ai, que delícia plantar árvore que dá frutos. Gente, a gente vê a flor e fala assim, não, daqui a pouco vai vir a fruta. Ai, é tão gostoso. É igual uma gestação. É verdade, é verdade. E Vinícius, falando dessa questão do cuidado, né? Existem adubos para as plantas que a gente pode fazer em casa mesmo, né? Dá uma dica para o pessoal que está vendo a gente. Sim, até com o resto que sobra às vezes de comida, por exemplo, o resto tem muita gente que faz as próprias composteiras em casa, né? Com o resto de verdura, casca de fruta, casca de ovo, pó de café. Isso daí, no resultado disso, né? Que dá como se fosse uma terra bem adubada que a gente pode colocar nas plantas. Ou então, até pegar e colocar a borra de café direto. Às vezes você não tem tempo nem espaço para fazer uma composta. Você coloca a borra de café direto, tritura a casca de ovo, né, que aquilo ali vai dar vai dar cálcio para a planta. Uma casca de banana também, às vezes triturada, você põe na terra lá, que já é um adubo orgânico muito bom para a maioria das plantas. E o esterco, né? Minha avó falava, não, vamos colocar esterco que a planta volta, não sei o quê. Ainda tem muito essa questão ainda. Por que ele é tão rico? Por que ele é tão usado ainda? Sim, o esterco também ele é muito importante. Aí vai tanto esterco de boi, esterco de galinha. Normalmente o esterco de galinha costuma ser o melhor. É o que também costuma dar menos problema. Mas é porque o esterco ele é concentrado também em muita matéria orgânica. Então, ali você consegue entregar vários nutrientes para as plantas. Nitrogênio, cálcio, potássio. Vários nutrientes que a planta necessita, você consegue tirar a partir dali do esterco. Tem o humus de minhoca também, que é um adubo muito importante que a gente usa. Uhum. E Kirla, agora as pessoas, né, elas estão cada vez mais interessadas em escalda-pés, em chás, né, em banhos de ervas. Você acha que esse interesse maior, né, expandido, tem a ver com essa relação que as pessoas estão tendo agora com as plantas, que está se aprofundando mais? Não, com certeza. Eu acho que não só a relação com as plantas, mas em buscar as opções naturais, né? Então, por exemplo, eu quero tomar um chá, a ansiedade foi uma coisa que chegou e bateu na porta de todo mundo. Então, as pessoas, eu não quero uma coisa de farmácia, vamos dizer assim, né? Então, eu vou procurar um chá, vou procurar um escalda-pé. Escalda-pé é excelente para você fazer na hora de dormir, né? Tem as plantinhas certas? Tem, mas o próprio escalda-pé, assim, de aquecer, também já é uma forma, né? Então, é uma busca do natural que as pessoas sempre acreditam. Tem menos efeito colateral. Não é bem por aí, mas com certeza é muito mais saudável, né? Com menos risco de um medicamento isolado. Ótimo. E Kirla, para aquela pessoa que nunca teve uma planta, a pessoa nunca cuidou e quer começar, qual planta você indicaria? A gente já está chegando no nosso finalzinho, vamos dar dica para as pessoas. Não, eu acho que primeiro tem que saber do ambiente. Por exemplo, se ela quer fazer uma horta, eu tenho criança que quer ter horta. Se não tiver sol, não começa por aí não, porque não vai crescer, né? Essas plantas normalmente de horta, as plantas até medicinais, que são as aromáticas, precisam de muito sol, um tempo de sol assim mínimo de 4 horas. Então, eu acho que primeiro você tem que ver assim, o que você tem. Você quer flor? Flor também é uma coisa que normalmente ela dá por um período, depois morre, então você também tem que ter paciência. Então, assim, as suculentas, eu falo que é a que mais agrada, porque ela não tem tanta assim, necessidade, tanto trato para você conseguir
que ela se mantém ali bonita, né? As suculentas, essas de casa que não precisa de muita luz, igual a espada de São Jorge. Eu acho que tem que ver a sua disponibilidade para cuidar. Primeiro de tudo, viu, Mariana? Porque tem plantas que requerem mais cuidados que outras. Tem gente que fala que a samambaia é um filho, né? Que você tem que cuidar todo dia, enfim. E Vinícius, pensando também nessa pessoa que nunca cuidou de planta, não sabe como fazer. Se fosse para você elencar alguns cuidados básicos, assim, quais seriam? Olha, se eu fosse dar uma dica para alguém que quer ter uma planta, vai muito no que a Kirla falou. Primeiro, você tem que entender a sua planta, entender quais são as necessidades dela. Mas, no geral, você tem que entender qual que é a quantidade de água que ela necessita, qual que é o tipo de solo, porque tem planta que prefere um solo mais soltinho. Por exemplo, as suculentas, elas não podem ficar com uma terra que acumula muita água, senão vai apodrecer as raízes e vai matar. Aí vai ter aquela pessoa falando, nossa, meu dedo é tão podre que eu mato até a suculenta. E também a questão de luminosidade, né? Tem planta que pode ficar sem receber luz solar direta e tem planta que precisa pelo menos de umas 2 horinhas. Então, você pensando nessas 3 dicas, solo, água e luz, você tentar entender quais são as necessidades da sua planta para essas 3 dicas, eu acho que já é um meio caminho para você cuidar dela e ter uma planta saudável. Pois é, gente. Então não vamos desistir de investir nesse relacionamento, porque ele pode ser bem longo. E o programa de hoje foi recheado de dicas para nos ajudar a cuidar das nossas amigas de folhas, não é mesmo? Obrigada, Kirla, e obrigada, Vinícius, por todo esse conhecimento. E obrigada a você de casa que ficou aqui e esteve comigo enquanto eu cobria as férias da Patrícia. Espero que a gente possa se ver em outras oportunidades. Um beijo para você. Tchau, tchau. Até!